Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comente e compartilhe, para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento. E claro, coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Tarô das bruxas nas mãos, tarô do cigano nas mãos e se sobrar um pouquinho de tempo, oráculo dos dragões, combinado? Vamos lá, tarô das bruxas? Qual carta conselho para o nosso dia? Por favor, tarô das bruxas, qual carta conselho para o nosso dia? Vamos canalizar as energias, meio de semana, né? Vamos lá, por favor. 8 de cálices. A energia, essa carta ela fala muito sobre essa energia de uma forma muito bonita, muito romântica até. É uma mamãe com uma criança na floresta, zelando por essa criança, mas no movimento de afastamento do restante das situações. O 8 de cálices é a energia de alguém que precisou se distanciar de situações para cuidar de si, para cuidar do que era importante para si. Sabe quando a gente está vivendo em problemáticas, em circunstâncias onde a gente se doa, a gente se esforça, ou a gente está ali e aquilo não está sendo bom, e aquilo está desviando a gente do que é prioridade pra gente, do que é realmente importante pra gente. E essa situação chega num limite que a gente fala assim, peraí, não tá legal. Se continuar desse jeito, eu vou morrer por dentro. O que é importante pra mim, o que é bom pra mim, vai ficar. E aí a gente meio que no movimento de já não compensa mais desgastar a minha energia por isso. Eu vou seguir meu caminho. Eu vou seguir minha rota. Eu vou voltar a cuidar do que é importante pra mim. Mesmo que essa situação ainda tenha um apego emocional pra mim. O 8 de cálices é uma carta emocional. A gente está falando de cálices, das copas. Então, mesmo que essa situação tenha um peso emocional para mim, e pode ser qualquer contexto, tá? Pode ser um relacionamento que já tá desgastando demais, apesar de ter sentimento, chega. Ultrapassou meus limites, ultrapassou o que era prioridade para mim. Tá tirando o que eu sou do meu eixo. Tá tirando as minhas prioridades do meu eixo. E eu já tentei, eu já argumentei, não funcionou, eu vou picar minha mula. Eu vou pegar aquilo que é importante para mim e eu vou me afastar. Nem que seja por um tempo ou definitivamente. Nem que seja um trabalho, eu gosto muito de fazer esse trabalho. Eu gosto muito de estar nessa empresa. Só que eu tô me doando tanto e eu tô recebendo tão pouco que mesmo de gostar, mesmo gostando, eu vou me afastar dessa forma de fazer as coisas. Não digo pra ninguém perder o emprego, pelo amor de Deus. Mas avaliar. Bom, se você tá querendo ir pra outro emprego, já tem outro em mente, vai. Porque essa carta é de ida. Não é uma carta de retorno. Agora, é um projeto que tá me desgastando muito e eu não preciso estar ali. Se afasta. É um contexto familiar onde eu gosto muito dos meus familiares, mas eles estão tirando me tirando do foco, eles estão abusando, eles estão gastando muito da minha energia. Eu não estou conseguindo dar atenção ou cuidar das coisas que eu preciso com atenção. Se afasta. Porque quando a gente deixa de cuidar da gente, de cuidar do que é importante pra gente, para insistir em situações que estão desmoronando na nossa cabeça, a gente está se largando, a gente está abrindo mão do que a gente é. E essa carta vem falando, olha, já deu. Agora é a hora de... E não é... Sabe aquela ideia de que eu vou mandar um textão para a situação? Eu vou mandar uma... eu tô com um crush, vou usar um exemplo bem atual. Eu tô com um crush e eu tô gostando dessa pessoa... Só que essa pessoa não tá correspondendo da mesma forma, essa pessoa tá vacilando comigo, essa pessoa tem idas e vindas, essa pessoa tá me tirando do foco de quem eu sou, tá fazendo com que eu perca um pouco os meus valores, tá fazendo com que eu tava num movimento muito crescente de independência, de prosperidade,
de cuidado comigo, e aí eu me envolvi com essa pessoa fez com que eu abrisse mão dessas coisas, e aí quando chegou no final, essa pessoa não tá se comprometendo como eu gostaria, e eu vou fazer um textão pra me despedir e vou cair fora. A gente sabe que essa ideia do textão não é pra se despedir, é pra tentar ter um resultado diferente. E essa carta vem falando de forma bem prática. Não é pra mandar textão, não. É simplesmente pra pegar o contato, silenciar e sair, ó, quietinho, na sua, deixar pra trás. Sem dar, muitas vezes, satisfação. Porque quando a gente dá satisfação, a gente ainda tem uma expectativa, mesmo que inconsciente, de que com a nossa satisfação o outro fale assim, não, peraí, fica. E nesse contexto do 8 de cálices, ninguém vai falar, peraí, fica. Porque você estava colocando importância demais, isso em qualquer elo, com o crush, com o namorado, com o espiritual, com o trabalho, e que, na verdade, ninguém está se importando com as suas dores. Então, quando acontece isso, é o momento de pegar suas coisinhas e, pum, seguir o caminho que realmente você possa voltar a cuidar de você. E aí vem o 9 de cálices, lógico, que é a carta do nosso poder pessoal, da nossa autoestima, da gente mostrar para o mundo a nossa satisfação de ser quem somos. Então, às vezes, um movimento de afastamento, mesmo que do nada, vai reconectar com a gente a nossa satisfação em ser quem somos. Porque existem algumas dinâmicas e algumas situações que a gente vai entrando, vai se doando e que vai tirando o prazer da gente ser quem a gente é. Vai podando, vai limitando, vai fazendo a gente, mesmo sem perceber, entrar num padrão que não é nosso. E o 8 de cálices vem falando, olha, não tá funcionando, cai fora. Nem que seja para você resgatar a sua autoestima e depois voltar vitorioso. E depois ter a vitória. Não precisa ser definitivo. Se bem que muitas vezes, quando a gente sai de padrões que estavam sendo negativos pra gente, pra dar um tempo pra cuidar da gente, depois que a gente cuida da gente, a gente entende que a gente não quer mais aquilo pra gente. Mas aí é outra história. Aí vai ser sua escolha lá na frente. Mas nesse momento existe um pedido de recuo, de afastamento. Sem o textão. Entende? Sem a satisfação. Só vai. Tá? Deixa eu ver o que o baralho cigano tem pra falar pra gente hoje, por favor, baralho cigano, vamos lá. Por favor, o que você tem pra falar pra gente hoje? Eita. Ventos, confusão, turbulência, pensamentos confusos, a gente sentindo que tá numa problemática, montanhas, uma trava pra sair disso e o aliado junto com as perdas. Olha que energia forte, né? A gente pode estar passando por problemas agora, Vitória no fundo do deck. A gente está passando por problemas agora e a gente se sente bloqueado para resolver esses problemas, mas a gente também não quer desapegar deles. A gente não confia no nosso potencial de que se eu me afastar disso, se eu abrir mão disso, vai ser melhor para mim. Às vezes a gente escolhe estar em turbulências por ter o medo de perder algo que já não está valendo a pena, do que desapegar com o medo de confiar no que a gente é. Então esse exercício, essa leitura vem trazendo um exercício de desapegar daquilo que está tirando a gente do que a gente é, desmontando a gente de uma forma muito negativa. E é momento de dar um tempo para se cuidar, para se preservar. Olha como essa mamãe cuida bem dessa criança aqui no meio de uma floresta noturno, sabe? E ela tá zelando pelo bem mais precioso dela. Não precisa ser um filho, mas pode ser algo que é muito precioso para você. Que você descuidou, que você estava abrindo mão por outras questões, por depositar muita emoção, muito sentimento em uma coisa que só tá te maltratando. Não funciona assim, não dá certo assim. E pode ser qualquer contexto, não precisa ser só o amoroso. Às vezes, até no processo da espiritualidade mesmo. Poxa, eu entrei num processo, num contexto e que eu gosto muito, mas aquilo tá me sugando num ponto que eu tô deixando de cuidar de coisas também importantes pra mim, pra me dedicar àquilo, e eu tô me perdendo no meio do caminho, eu já não tô sentindo tanto prazer, porque aquilo tá me exigindo tanto que eu não tô conseguindo tirar um tempo pra o que eu sou. E aí é momento de dar uma recuada, de dar uma afastada, pra voltar a cuidar também de coisas importantes, porque vamos e convenhamos, a espiritualidade quer a gente de pé, mas quer a gente bem. E se a gente está dentro de uma dinâmica que está mais desgastando, mais cansando, mais trazendo turbulência e bloqueio do que de fato está ajudando a gente tem que lembrar que a espiritualidade faz parte do que somos.
E se a gente tá quebrado num processo, esse processo não tá tão certo assim, não é mesmo? Então vamos ver o que o Oráculo dos Dragões está falando pra gente hoje. Por favor, Oráculo, pra gente fechar nossa leitura. Amor e amizade. Restaure a esperança. Encontre seus limites. Às vezes a gente está preso por ter carinho, por ter amizade, por ter elos ali importantes com pessoas, e a gente fica o tempo todo tentando curar aquilo, tentando ter esperança que aquilo vai melhorar. Só que, até que ponto você está se esforçando para isso e está ultrapassando limites importantes para você? Até que ponto o peso do sentimento, do carinho, do elo que você tem por aquilo e a esperança de mudança está fazendo você passar por cima de limites importantes para você? Pensa, e se você falar, olha, já passou por muitos limites, dá uma afastada. Nem que seja para você se reconectar com você mesmo. E aí depois você escolhe se você quer voltar para essa situação ou não, tá bom? Essa é a energia do nosso dia, espero ter te ajudado, te vejo na próxima leitura. Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau!